Vamos então para mais uma parte do Liberdade de Opinião, agora conversando com a advogada Gisele Soares. Gisele, Augusto já ficou com uma fichinha de 1 minuto. Vamos ver se você vai precisar dessa fichinha também hoje. Bom dia, viu? Bem-vinda. Bom dia, Elisa. Vamos aos assuntos, então, deste dia no Liberdade de Opinião. A gente começa, assim como fizemos com o Augusto de Arruda Botelho, agora com a Gisele Soares, a gente começa falando sobre a Lei de Improbidade Administrativa. O Senado aprovou essa nova lei por 47 votos a favor e 24 votos contrários. Um dos principais pontos da nova lei é a necessidade de comprovar o dolo, ou seja, a intenção de prejudicar a administração pública. E essa lei diz que, assim que isso for comprovado, aí pode, de fato, punir o agente público. Hoje, a lei condena os agentes por omissões ou atos sem intenção de cometer o crime. Agora, depois de toda a discussão entre os senadores, depois da aprovação entre os senadores, a matéria volta para a análise dos deputados, que vão fazer a apreciação ali das modificações na Câmara antes de seguir para as mãos do presidente da República. Como você avalia, então, Gisele, essa nova lei de improbidade administrativa? E mais, qual a sua opinião, então, sobre a punição de agentes públicos apenas em casos intencionais? Uma votação absolutamente constrangedora, Elisa. Acabamos com a corrupção no país, podemos nos dar ao luxo de ter uma lei que flexibiliza, que reduz a punibilidade dos atos de improbidade administrativa. Vamos concordar com uma lei que reduz as condutas ilícitas contra a administração pública, que exige que haja provas contundentes do dolo, da intenção daqueles agentes públicos de que conseguiram se locupletar, conseguiram enriquecer licitamente. A lei traz uma redação que antes, na lei anterior, previa condutas com punibilidade. Essa lei nova traz condutas e condicionantes para essas condutas, exigindo provas dessas condutas para que então haja a punição. Pelo sistema atual, pelo sistema em vigor, essas provas não são dispensadas, essa intenção não é deixada de lado, há sim uma avaliação criteriosa, há sim uma instrução probatória criteriosa. O que acontece é que a nova lei torna praticamente impossível haver essa possibilidade de comprovação em conteste do dolo. Outra coisa, retira também alguns agentes de poderem promover a ação de improbidade administrativa, reduzindo ao Ministério Público essa competência. Traz a possibilidade de um acordo para não persecução penal. Então, havendo ali uma retratação ou uma devolução daquele ganho patrimonial, que é justamente a exigência dessas condicionantes, dessas novas condutas. Então, é preciso que o agente tenha agido de forma contrária à administração pública e ainda que tenha aferido patrimônio. E aí ele tem que, devolvendo esse patrimônio, guardadas certas condições, ele então poderá ter o acordo de não persecução penal. É uma medida ruim, é uma lei ruim e que terá reflexos em todas as outras normas de combate à corrupção. Isso porque essa lei não é um sistema isolado, ela dialoga e conversa com todo um sistema de combate à corrupção com outras legislações. Então, tornará sim mais difícil a condenação, haverá sim muito mais impunidade, o que é muito triste. Uma colocação que o Augusto fez que eu gostaria de também fazer uma ponderação é a seguinte: mas hoje existe condenação daqueles que não tinham a intenção, eles são condenados por culpa. Eles são condenados por culpa porque não desempenharam a sua função na sua totalidade de fiscalização, de verificação. Todos os servidores públicos têm a seu serviço assessores jurídicos, departamentos jurídicos, advogados que podem ser consultados. Então, não é admissível que um servidor público haja de forma culposa contrariamente à administração e depois diga, mas eu não conhecia essa legislação, eu não sabia. Então, passa a ser aceitável esse tipo de justificativa. Eu não sabia, então eu cometi esse erro, mas eu não tive a intenção. Sem essa intenção comprovada, haverá impunibilidade. Uma votação constrangedora. Vamos ver agora o que vai falar a Câmara dos Deputados. Ela só traz mais vantagens para os nossos políticos, que serão cada vez menos punidos.
Vamos ao próximo assunto, 8 horas e 48 minutos, para a gente poder falar sobre passaporte da vacina. Gisele, esse é um assunto que desde o primeiro momento em que surgiu, vindo ainda de outros países, na Europa, por exemplo, que já estava adotando o passaporte, gerava muita discussão em todos os locais e rodas de conversa. E agora, o Tribunal de Justiça do Rio suspendeu a exigência do passaporte de vacina na cidade do Rio de Janeiro. Essa suspensão foi solicitada por uma cidadã em um habeas corpus. O desembargador Paulo Rangel, em caráter liminar, estendeu a decisão para todos os que circulam na cidade do Rio. Na decisão, Rangel falou em ditadura sanitária e fez uma analogia à escravidão. Vou citar as palavras dele agora, abre aspas. Se no passado existiu a marcação a ferro e fogo dos escravos e gados através do ferrete ou ferro em brasas, hoje é a carteira da vacinação que separa a sociedade. O tempo passa, mas as práticas abusivas, ilegais e retrógradas são as mesmas. O que muda são os personagens e o tempo. Fecha aspas. Gisele, como você avalia a suspensão, então, da exigência do passaporte da vacina e as palavras do desembargador no Rio de Janeiro? Elisa, uma pergunta importante que eu me fiz. Será que, apresentando esse passaporte de vacina para adentrar a um certo ambiente, eu terei dentro desse ambiente a total liberdade de permanecer sem máscara, de não usar álcool gel, de poder abraçar pessoas, beijar pessoas, eventualmente dividir uma taça de milkshake, como fazíamos antes do coronavírus? Tendo a achar que não. Então, esse passaporte de vacina, qual é realmente a finalidade dele? Você lembrou bem, na França é que houve uma grande discussão e houve a criação e a imposição desse passaporte de vacina, porque na França há um grande movimento anti-vacina, as pessoas estavam se recusando a se vacinar. Aqui no Brasil, o brasileiro tem o hábito de se vacinar, nós estamos com grande parcela da população já vacinada. Então, qual é a finalidade real desse passaporte de vacina? É constranger as pessoas que não querem se vacinar a se vacinarem obrigatoriamente? Ou ele tem alguma outra finalidade? O que é o passaporte de vacina? É somente a carteirinha com 2 doses ou futuramente com 3 doses da vacina? Ou eu posso apresentar um outro documento que comprove a minha imunização? Seja porque já tive um contágio anterior, seja por um atestado, um laudo médico, em que o médico relate que, pela minha biologia, eu não posso receber essa vacina porque eu terei uma reação alérgica que poderá me levar à morte. Então, são muitas perguntas que são feitas de qual é a finalidade, de qual é a função, qual é a utilidade real desse passaporte de vacina. É retirar a liberdade das pessoas? É obrigar as pessoas a se vacinarem? Hoje em dia no Brasil nós temos uma liberdade para que as pessoas decidam e escolham conscientemente se elas querem ou não ser vacinadas. Assim como elas devem escolher conscientemente com qual medicamento elas irão ser tratadas. O médico irá apresentar possibilidades, mas infelizmente ainda não existe um medicamento único que seja realmente eficaz contra o coronavírus. Então, retirar da população esta liberdade sem uma justificativa, sem a apresentação de uma finalidade específica para aquela retirada de liberdade é que não convence as pessoas, é que suscita tantos questionamentos. Gisele, estava aqui lhe ouvindo e até lembrando da discussão em relação a, por exemplo, comprovante de vacinação em escola. Você é mãe e deve ter, né, experiência com isso. Existem escolas que solicitam, não é? Algumas exigem que a carteirinha esteja completa e outras apenas sugerem que a vacina seja feita. A intenção, no caso das escolas, é evitar uma propagação de uma doença no ambiente escolar, que a gente sabe que é muito fácil, né? Uma doença ser passada de uma criança para outra. Não seria mais ou menos essa mesma interpretação quando a gente observa já os adultos que têm de se vacinar para não passarem uma doença para outras pessoas? Ou você acredita que, na verdade, um passaporte da vacina mais separa as pessoas do que as une em prol de um bem comum? Elisa, a campanha de conscientização é sempre a melhor solução. Obrigar as pessoas a se vacinarem numa situação em que vivemos, em que essas vacinas foram produzidas num tempo muito reduzido em relação a todas as demais vacinas. Eu tenho uma grande dificuldade como mãe em decidir se vou ou não vacinar os meus filhos.
Eles ainda não estão na idade de serem vacinados, mas eu vejo com muita dificuldade tomar essa decisão. Eu me vacinei por uma decisão minha, depois de fazer uma série de consultas médicas, de ter essa segurança dos médicos, mas é uma decisão individual e na hora que eu retiro essa decisão sem uma justificativa, porque veja, algumas escolas também permitem que as crianças simplesmente sejam testadas, elas apresentam o que hoje se chama o passe sanitário, não é o passaporte, é o passe sanitário. Então, eu fiz o teste deu negativo, então eu tenho a permissão para frequentar as aulas, para entrar na escola. São decisões muito difíceis, são decisões que refogem a questão jurídica, porque não há possibilidade, a não ser em casos extremos, de se obrigar as pessoas a se vacinarem. É sempre melhor a conscientização e a solidariedade para que as pessoas, então, tomem essa decisão conscientes e com vontade de se proteger e de proteger todos os demais. Discussão importante, não é, Gisele? Muito difícil. Muito bom trazer esse tipo de assunto aqui para o Liberdade de Opinião. Eu vou mudar de assunto agora, Gisele. Seguimos ao vivo, viu? Para você que nos acompanha, 8 horas e 54 minutos. Para a gente poder falar agora de movimentação política dentro de um partido bastante importante, histórico para o Brasil, PSDB. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, descartou a possibilidade de ser candidato a vice-presidente pelo PSDB. O tucano disse se sentir respaldado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nas prévias da sigla à presidência da República. O governador do Rio Grande do Sul esteve na residência de FHC em São Paulo, ao lado do senador Tarso Gereissati, que desistiu da disputa para apoiá-lo. Vale lembrar que o ex-presidente Fernando Henrique já declarou apoio ao governador paulista João Dória, que é o adversário de Leite nas prévias do PSDB. Como você avalia, Gisele, essas articulações políticas dentro do partido em relação já à disputa do ano que vem, não é? Estamos aqui, também não falta lá tanto tempo, né? Faltam menos de 3 meses para o Natal, uma loucura pensar nisso. Mas eles já estão ali se articulando e pensando como é que vai ficar o posicionamento para a eleição do ano que vem. Será que o PSDB tem espaço na eleição do ano que vem? Pois é, Elisa, Eduardo Leite tem aí um grande desafio, isso porque o governador João Dória não esconde já há bastante tempo que é da sua vontade concorrer à presidência da República. Ele, inclusive, tem feito recentemente uma série de viagens pelo Brasil. É curioso ver por que um governador do estado de São Paulo, um governador que fala tanto em ciência e que critica tanto o governo federal e diz que precisa cuidar do estado, cuidar das pessoas, está fazendo viagens pelo Brasil já claramente em campanha eleitoral. Eduardo Leite é um nome que surgiu recentemente pelo seu bom desempenho como governador e agora terá uma missão quase impossível, que será vencer o governador de São Paulo, João Dória, nas prévias e conseguir, então, ser um candidato. O PSDB é um partido forte, um partido que, como bem lembrou Augusto, já foi mais forte, já foi mais robusto, mas que sim, pretende se valer como este candidato da terceira via, este partido que trará esse terceiro candidato. Hoje em dia, os nomes estão muito polarizados como presidenciáveis, o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que, infelizmente, por decisões da Justiça, permitem que ele, então, seja um nome com uma possibilidade de se candidatar à presidência da República, mesmo depois de todos os escândalos de corrupção vividos e protagonizados pelo ex-presidente Lula. Que pena que o Brasil tem esse como um dos nomes fortes de candidato à presidência. Que pena que não temos novos nomes com novas pessoas que realmente pensem o país, que não tragam consigo um histórico tão feio de corrupção e que sejam verdadeiramente opções para ocuparem o cargo de presidente no ano que vem. Vamos esperar para ver essa terceira via, ela realmente tem muita dificuldade de decolar. Vejo como um resultado da oposição que se preocupou muito em derrubar o presidente e muito pouco em mostrar para as pessoas que
poderiam ser uma boa alternativa para o país. Agora o tempo ficou curto, o governo federal vem mostrando bons resultados e temos aí o ex-presidente que traz o seu histórico e que ainda tem pessoas que têm coragem em dizer que irão votar nele para a presidência de novo. Gisele Soares, 8h58, quase virando 8h59, para ser justa e democrática. Eu vou pegar esse 1 minutinho que lhe resta e você tem uma fichinha de bônus, viu? Para poder usar aí quando você quiser. Perfeito. Vamos montar nosso banco de horas. Obrigada, Gisele. Bom dia. Muito obrigada. As opiniões emitidas pelos comentaristas aqui no Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.